porque quem não veio para acessar esse vídeo, essa aula. Aí, legal. Eu vou projetar aqui para vocês a nossa aula. Vocês estão vendo? Apareceu uma página do AVA. Ainda não, agora sim. Agora sim? Tá. Uhum. Ó, essa aula é super tranquila, tá? É uma aula experimental de como determinar o ponto de fusão, tá? Para quem não lembra, o que é fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, hoje vocês vão verificar o aparelho que é utilizado, como é que você faz o experimento, tudo extremamente didático. Você vai aprender. Eu vou soltar o vídeo, eu vou aumentar aqui o volume. Ele vai estar um pouquinho baixo, mas se você se concentrar vai dar certo, tá? Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula prática da disciplina de Química Geral. Eu sou o professor Carlos e vou estar acompanhando vocês nessa nosso terceiro encontro. Eu vou estar passando algumas orientações relacionadas com os estados físicos da matéria e também nós vamos trabalhar um pouco com os compostos sólidos. Nesse ponto, nós vamos trabalhar um pouco sobre alguns compostos, algumas propriedades da matéria que estão relacionadas com a determinação do ponto de fusão de compostos orgânicos. Então, quando eu trabalho com um processo de síntese orgânica, eu tenho lá um composto que é formado e muitas vezes a reação ela não acontece por completo. Então, eu tenho que a reação ela acontece com de 70%, 80%, ou eu tenho a formação de subprodutos ao longo da minha reação química. E eu preciso verificar qual que é a pureza do composto final que está sendo formado por essa reação. A determinação do ponto de fusão é uma informação simples e importante que vai me dar uma característica sobre a pureza daquele composto que foi formado por uma reação química. Então, ele é um teste simples, barato de ser realizado, fácil, e muitas vezes uma pré-informação que eu tenho para ter uma noção de como está acontecendo a minha reação química em um laboratório de síntese, por exemplo. Então, esses pontos são importantes quando nós trabalhamos com compostos sólidos. Para saber um pouco mais sobre o que nós vamos trabalhar nessa aula, vamos conhecer um pouquinho sobre o contexto da teleaula. Então, nós vamos trabalhar com uma introdução aos experimentos de Química Geral. Então, esse é o terceiro encontro da disciplina de Química Geral. No primeiro encontro, nós trabalhamos com reações em reações e soluções aquosas. A segunda aula prática, nós trabalhamos com os estados físicos da matéria, trabalhamos com as propriedades dos gases. E hoje nós vamos trabalhar com as propriedades dos estados físicos da matéria, também trabalhando com o composto do estado sólido. Então, desse modo, nós vamos precisar compreender as propriedades físicas dos sólidos em termos de interações intermoleculares. Isso é um ponto importante, porque a determinação do ponto de fusão, ponto de ebulição de compostos está relacionado com as interações intermoleculares desses mesmos compostos. Se eu tenho compostos que apresentam interações intermoleculares, do tipo, por exemplo, de polo, e um composto com uma fórmula semelhante, mas com uma interação do tipo ponte de hidrogênio, nós temos que... Esquece isso por enquanto. As características que estão relacionadas com as propriedades físicas dos compostos serão totalmente diferentes, porque as interações intermoleculares entre esses dois compostos são totalmente diferentes e faz com que os compostos apresentem características que são diferentes. Olha só, gente.
O foco da aula de hoje é você determinar o ponto de fusão, tá? Então, vocês vão perceber que vocês vão trabalhar aqui com dois sólidos, tá? Então, vocês vão ver a temperatura que começa a fundir os compostos. É muito interessante como é que você faz isso na prática, tá? Você viu que ele falou lá de subproduto, não sei o quê, não sei o quê? É porque é o seguinte, ó. Quando a gente faz uma reação química, a gente não forma só o que a gente quer. Também é formado outros produtos, em menor concentração, mas são formados. Então, o ponto de fusão é algo muito importante para você saber se lá o que você formou realmente está puro ou impuro, tá? Então, se você chegar e, sei lá, vocês vão ver aqui acetanilida, que é um composto. Se você fizer o ponto de fusão do seu composto e você verificar o ponto de fusão da literatura e for o mesmo, quer dizer que o seu composto está puro. Se você verificar que o ponto de fusão está diferente da literatura, o seu composto não está puro. Então você sempre vai comparar o ponto de fusão que você está fazendo no laboratório com o da literatura. Se forem iguais, o seu composto está puro. Se forem diferentes os pontos de fusão, o seu composto não está puro e, consequentemente, você vai ter que purificar. Então vocês vão ver que interessante é o ponto de fusão. Tá? Vou soltar aqui de novo. E também, ao final dessa aula, nós temos que ser capazes de identificar diferentes pontos em um diagrama de fases. Nós temos que verificar a leitura de um diagrama de fase e entender as informações que são presentes, que são apresentadas em um diagrama de fase, para saber conhecer o comportamento dos compostos. Esquece diagrama de fase. Isso aqui vocês não vão ver aqui. Importantes que estão relacionados com a propriedade da matéria quando nós trabalhamos com compostos de estado sólido. Continuando, nós temos agora um material de apoio que fala um pouco sobre as características do que nós estaremos estudando. Então, nós temos aqui um artigo que está disponibilizado aqui no link na internet. E esse artigo ele vai falar um pouquinho sobre o diagrama de fases. Então, é importante a gente fazer a leitura prévia desse material complementar para a gente entender o que é um diagrama de fases e quais são as informações que um diagrama de fases trazem a respeito do comportamento de um líquido em relação às mudanças que ocorrem nos estados físicos da matéria. Então, nós temos que a matéria se encontra em estado sólido, líquido ou gasoso. Nós temos que ele pode mudar de um estado para outro de acordo com as mudanças de temperatura que ocorrem. Então, quando nós temos a mudança do estado sólido para o estado líquido, nós temos o ponto de fusão. E quando ele passa do estado... Eu pausei aqui, gente, só para você entender que o nosso foco não é diagrama de fases. Tá? Diagrama de fases, vocês vão ver outros conteúdos. Nosso foco aqui é você saber como é que você, em laboratório, determina o ponto de fusão de qualquer sólido, tá? Então, só revisando, o ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido, tá? Vocês vão ver que coisa interessante essa prática. Estou soltando de novo. Líquido para o estado gasoso, nós temos o ponto de ebulição. E quando ele passa do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, nós temos o ponto de sublimação. Sendo que nós temos apenas dois compostos aí que são mais popularmente conhecidos que passam por sublimação. Um deles é a naftalina, então a naftalina ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. E o outro composto que também que apresenta essa característica é o gelo seco. Então nós temos que o gelo seco, que é o dióxido de carbono, ele vai passar do estado direto do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Então é importante nós conhecermos essas características de mudanças de fase para saber qual que é o comportamento dos compostos em relação a essas características.
Para a gente começar a ver um pouquinho sobre como nós vamos determinar o ponto de fusão dos compostos, nós temos inicialmente os materiais e os reagentes que serão utilizados nessa aula prática. O importante é que nós vamos utilizar agora um equipamento chamado equipamento para determinação do ponto de fusão. Existem diferentes modelos que trabalham com a determinação de ponto de fusão. Será apresentado um para vocês que trabalha com a mudança do estado de fusão, e para fazer o aumento da elevação da temperatura durante o processo, ele utiliza óleo. Entretanto, existem outros modelos diferentes que trabalham com características e propriedades diferentes. Então, previamente, vocês terão que conhecer o equipamento, saber como ele funciona para que faça o uso adequado desse equipamento. Outro ponto importante relacionado ao ponto de fusão é que cada laboratório vai possuir apenas um equipamento para a determinação de ponto de fusão. Eu parei aqui, gente, só para você entender que ele falou de óleo, tá? Na verdade, o óleo é o condutor do calor. Vocês vão perceber isso. Tá? Então, o óleo é só para conduzir o calor para a amostra. Porque o óleo já é líquido, né? Você não vai determinar a ponto de fusão do óleo que já é líquido. É só para ele transferir o calor para o sólido, tá? Tô voltando. Você vai entender. Fusão. E ele vai, então, realizar a elevação de temperatura. E depois, para fazer um próximo experimento, ele precisa ser resfriado. E muitas vezes esse processo ele pode ser demorado. Então, nós temos que tomar cuidado para que todas as equipes tenham chance de usar equipamento no decorrer da aula. Algumas recomendações que nós temos para a realização da prática. Então, as práticas elas estão realizadas no laboratório multidisciplinar. Todos os alunos eles devem estar obrigatoriamente utilizando jalecos de mangas longas. Eles têm que estar utilizando também óculos de proteção, calças compridas, calçado fechado onde nenhuma parte do pé fica expostas, e caso o aluno ou a aluna possua cabelos longos, esses cabelos devem estar presos. E nessa parte, como nós vamos trabalhar com bico de Bunsen, nós vamos estar trabalhando com fogo, é extremamente importante que essa última parte seja verificada para que não ocorra nenhum tipo de acidente em laboratório. Então a gente vai estar trabalhando ali com fogo e é fácil que o cabelo seja queimado ali no bico de Bunsen. Então vamos tomar cuidado para que não ocorra nenhum acidente no decorrer da aula prática. Também recomenda-se que os alunos usem luvas descartáveis ao realizar essa prática. Então nós temos ali que os sais são sais orgânicos e eles podem ser um pouco irritantes à pele. Então recomenda-se a utilização de luvas descartáveis. Para a realização dessa prática, nós vamos precisar de alguns materiais. Nós vamos precisar de balança analítica, então uma balança analítica por laboratório, o equipamento para a determinação do ponto de fusão. Existem diferentes modelos de determinação de ponto de fusão, então cada laboratório pode ter um equipamento diferente. Então vocês vão precisar verificar previamente como funciona esse equipamento de determinação de ponto de fusão no laboratório de vocês. Então conhecer o equipamento e qual que é o funcionamento desse equipamento. Nós temos também o suporte de amostra para a determinação de ponto de fusão. Esse suporte de amostra ele está diretamente relacionado com o equipamento utilizado para determinação do ponto de fusão. Ele pode ser através de lâminas, ele pode ser através de tubos capilares. Cada um tem uma característica diferente. Nós vamos utilizar, então, como suporte de amostra para determinação do ponto de fusão, tubos capilares de vidro. Esses tubos capilares eles precisam de um preparo prévio, pois eles apresentam as duas extremidades abertas. Então, nós precisamos fechar uma das extremidades para que, a hora que ocorra o ponto de fusão de um composto, ele não se perca na chapa aquecedora do equipamento. Então, o suporte para amostra, para a determinação do ponto de fusão, nós vamos precisar aí de pelo menos 6 por equipe. Então, a gente considerando aí que cada equipe realize 2 vezes o experimento, cada uma das equipes, então, vai precisar realizar. Eu parei aqui, gente, só para você entender que o que é um tubo capilar, tá?
é como se fosse, imagina um cotonete sem o algodão e furado dos dois lados, em cima e embaixo. Aquilo ali é um capilar. Você vai colocar a amostra lá dentro. Só para você entender o que é esse capilar, tá? É um algodão, não, é um cotonete, sim, um algodão só haste, furadinho. Aí você vai entender como é que você prepara esse capilar, tá? Eu tô atrasando aqui para parar, porque o vídeo tá um pouco pesado e ele não tá me atendendo aqui, tá tendo um delay, tá? Pode precisar utilizar Voltei. pelo menos 6 suportes desse para a realização da prática. Nós vamos precisar também utilizar papel de pesagem, ou pode ser também vidro de relógio. O papel de pesagem é papel manteiga cortado de forma que caiba no prato da balança, que cabe ali sim, de forma que não interfira ali durante a pesagem. Então nós podemos utilizar papel manteiga, ou nós utilizamos também vidro de relógio. Nós vamos precisar também de recipiente de vidro para triturar as amostras. Esse recipiente de vidro pode ser almofarias e pestil, ou pode ser um becker com a utilização de um bastão de vidro. Então nós podemos utilizar para a realização da trituração das amostras um desses dois recipientes, ou um becker de pequeno volume, ou nós podemos utilizar também um almofariz com pestil. Quando a gente utiliza o almofariz com pestil, as amostras vão ficar mais finas, a granulometria delas vai ficar um pouquinho menor quando nós utilizamos um becker com um bastão de vidro, por exemplo. Então, quando a gente tem aí essa granulometria um pouquinho maior, dá um pouco mais de trabalho a gente colocar essa amostra dentro do suporte, como nós vamos ver nos vídeos que mostram essa parte da aula prática. Também vamos precisar de pisceta de água destilada, uma por bancada, a utilização de espátula para a realização da pesagem dos compostos, e uma espátula ou bastão de vidro por equipe que vai ser utilizado na trituração das amostras. E o mais correto, mais fácil de utilizar é o bastão de vidro para a realização dessa trituração. Então, a seguir, nós temos o primeiro vídeo que ele vai estar mostrando quais são os materiais que serão utilizados nessa aula prática. Então, nós temos ali, que está sendo apresentado, um almofariz com pestil, nós temos o vidro de relógio que é usado na pesagem, bastão de vidro, espátulas, e nós temos ali os tubos capilares, que são o suporte de amostra que é utilizado no preparo das amostras para a determinação do ponto de fusão. Então, do lado das espátulas, nós temos 2 capilares de vidro, e no pote de vidro nós temos ali vários suportes desses, somente para mostrar esses suportes que serão utilizados pelo equipamento que nós estamos utilizando na determinação do ponto de fusão. Dando continuidade, nós temos aí agora os reagentes que serão utilizados na aula prática. São 2 reagentes, tá? Nós vamos precisar utilizar água destilada. Nós temos a utilização de ácido salicílico e de acetanilida. Então é importante trabalhar com cuidado com esses 2 compostos. O ácido salicílico ele é utilizado na síntese do ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico é a aspirina, usada como medicamento. Então, o ácido salicílico e a acetanilida, eles são compostos orgânicos e eles podem ser um pouco irritantes para a pele, eles podem provocar um pouco de irritação na pele, coceira, e também eles são irritantes ao nariz. Então, se a gente está respirando esse pó, ele pode trazer um pouquinho de cólica. Então, a gente trabalhar com esses compostos com cuidado para evitar, então, uma contaminação ao utilizar esses compostos químicos. Lembrando que esses compostos químicos eles são compostos orgânicos, então tem que tomar um certo cuidado na utilização desses compostos. Dando sequência, nós temos um vídeo que está mostrando esses reagentes químicos que serão utilizados nessa aula prática. Então, nós temos os frascos contendo os 2 reagentes químicos. Nós temos a acetanilida e nós temos o ácido salicílico, que são os 2 reagentes que serão utilizados na determinação do ponto de fusão. E eles são sólidos, então, né?
nós temos aí alguns pontos que estão relacionados com os materiais utilizados. Agora que é importante, Agora, presta atenção. Um pouquinho sobre o equipamento que é utilizado. Presta atenção, ó. Então é importante, antes de iniciar a prática, que seja feita a leitura dentro do laboratório do procedimento operacional padrão do equipamento. Então, o equipamento para determinação de ponto de fusão, ele vai ter um procedimento operacional padrão, que está relacionado com a sua utilização, e é interessante que, antes da utilização do equipamento pelo laboratório, seja feito a leitura do seu procedimento operacional padrão e seja demonstrado também o seu correto modo de funcionamento, para evitar que aconteçam qualquer tipo de uso inadequado do equipamento durante a aula prática. Então, nós precisamos conhecer o equipamento que será utilizado nessa aula prática. Então, nós vamos agora demonstrar o equipamento que nós vamos utilizar para a realização da determinação do ponto de fusão. Então, nós temos que esse equipamento de determinação de ponto de fusão, ele possui uma Olha só. Tá vendo lá dentro o óleo? Suporte ali da amostra, onde é feito a mudança de fase, onde é feita a determinação do ponto de fusão. Então, ele utiliza uma fase de óleo para a realização dessa mudança. Então, nós temos aí esse suporte. Nesse suporte, nós temos um termômetro. Esse termômetro, ele mostra uma temperatura que vai de menos 10 até 300 graus Celsius. Então, a temperatura que permite nós determinarmos o ponto de fusão desses compostos. E nós temos a caixa de equipamento. Então, esse equipamento ele trabalha com dois tipos de mudanças de temperaturas, onde nós podemos ir apertando os botões 1, 2, 3, 4 e 5, e cada um ele vai aumentar a temperatura de uma determinada faixa, ou nós podemos ir girando aquele botão e ele vai mostrando o aumento de temperatura. Eu pausei aqui só para você entender, tá? Você vê aquele óleozinho lá dentro? Ô professor, por que não pode ser água? Sabe por quê? Porque a água, o ponto de ebulição dela é 100 graus. E os compostos que vocês vão determinar o ponto de fusão, tem compostos que para você derreter, entre aspas, é 160 graus de temperatura. Você não pode colocar água. Por isso que é o óleo. Esse óleo que ele colocou, a variação dele é até 300 graus Celsius. Então, o óleo que fornece energia para fundir o composto. Por isso que não pode ser água lá dentro, tem que ser um óleo. Porque o óleo chega a temperaturas maiores do que a da água. Vocês viram lá que tem um termômetro e agora é a parte mais importante, que é o preparo da amostra. Presta atenção para você ver, ó. Conforme ele vai mostrando ali o equipamento. Entretanto, nós vamos acompanhando onde essa elevação da temperatura do equipamento, através do termômetro que está acoplado no equipamento. Para a gente poder trabalhar com esses compostos, então nós temos que conhecer algumas características dos compostos que estarão sendo utilizados na aula prática. Desse modo, nós vamos iniciar os procedimentos experimentais. Nos procedimentos experimentais, além de conhecer as etapas que devem ser realizadas, nós temos que conhecer algumas características dos compostos que serão utilizados. Então vamos ver então os procedimentos. Presta atenção, ó. Precisamos preparar os capilares que serão utilizados na determinação do ponto de fusão. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o preparo desses capilares com a utilização do bico de Bunsen. Então nós vamos precisar aquecer uma das extremidades desses capilares. Então, vocês estão me escutando, gente? Fala um oi, só para ver. Sim. Então tá bom. Redutora. Então nós vamos utilizar a região de maior temperatura, onde nós vamos fazer com que aquele capilar que apresenta extremidade aberta, ao final do processo, essa extremidade ela vai ser aqui fechada, e evitando aqui que, na determinação do ponto de fusão, esse sólido, na hora que ele passa para o estado líquido, ele vai se perder dentro da estrutura do equipamento. Então, nós devemos tomar cuidado,
para evitar que esse tipo de situação aconteça. Então, o que nós vamos fazer? Vamos preparar esse capilar, fechando, então, uma das extremidades desse capilar para evitar, então, que ocorra a perda desse material. Então, nós temos que tomar cuidado ao manipular gás para evitar alguns tipos de acidente. Então, nós temos que ter o uso correto do bico de Bunsen em laboratório, porque ele pode facilmente apagar e provocar acidentes. Então, nós temos que controlar a entrada de ar e de gás para o correto funcionamento e evitar que aconteça qualquer tipo de acidente com a utilização do equipamento em laboratório. A seguir, nós temos aí o preparo dos capilares de vidro. Então, nós vamos inicialmente acender o bico de Bunsen. Na parte inferior do bico de Bunsen, ele tem uma chave seletora ali, onde ao girar essa chave, nós vamos controlar então a entrada de oxigênio. A chama azul, que é a mais energética, tá? A coloração azul tiver a chama, maior é a temperatura que essa chama ela vai alcançar. Ou o capilar. Quanto mais do tom avermelhado ela tiver a chama, menor vai ser a temperatura que ele vai encontrar. Então, na região mais oxidante do bico de Bunsen, nós vamos então colocar o capilar, até que nós vamos observar que esse capilar ele esteja fechado. Então, é um processo rápido que é realizado. Ao verificar então que ocorreu o fechamento do capilar, nós desligamos então o bico de Bunsen e partimos para as próximas etapas. Tá vendo? Fechou a parte de baixo. E a parte de cima está aberta. Então é importante que seja feito o preparo desses 6 tubos capilares de uma única vez. Então você vai preparar um tubo capilar e já prepara todos os que serão utilizados. A próxima etapa, que é adicionar o composto dentro desses capilares, ela gera um pouquinho de trabalho. Vocês viram, gente? Pegou o capilar, a parte de baixo, colocou na chama para fechar, tá? Porque se deixar aberto, quando o composto se fundir, ele vai lá para o equipamento. E a gente não vai nem ver isso acontecendo. Então, só fechou a parte de baixo. Vou continuar. Tá muito lento aqui. Espera um pouquinho que ele vai. Tá pesado aqui para... Espera um pouco que ele... Eu acho que vou falar com vocês com o vídeo passando, tá? Porque até voltar aqui, ele vai travando, ele tá muito pesado. Não é um procedimento difícil, mas é um procedimento um pouco mais trabalhoso e um pouco mais demorado. Então vamos conhecer quais são os próximos procedimentos. Então, após fazer então o preparo dos capilares e após conhecer o equipamento e todos os cuidados que estão relacionados com esse equipamento, nós vamos dar sequência então aos procedimentos experimentais. Inicialmente, nós vamos pesar então aproximadamente 50 miligramas de acetaminida em um recipiente de vidro e vamos triturar os cristais com a ajuda de uma espátula ou bastão de vidro. Presta atenção, ó. Fino. Então, o que nós temos? Nós temos que esses compostos, eles já são compostos sólidos que apresentam, então, uma estrutura fina. Entretanto, nós vamos precisar trabalhar com a triturar esses compostos, para que ele se torne um pó ainda mais fino, para que facilite, então, a adição desses compostos no tubo capilar. Nós vamos preparar, então, a amostra para determinação do ponto de fusão, de acordo com a orientação, e essa etapa irá variar de acordo com o equipamento que vai ser utilizado. Então, se o equipamento utilizar, por exemplo, lâminas em vez de tubos capilares, nós devemos, então, acompanhar qual que é o correto modo de preparo de acordo com o equipamento a ser utilizado. Então, nós estamos trabalhando com um equipamento que trabalha com tubos capilares. Então, nós vamos ver o preparo desses reagentes de acordo com o material. Então, nós vamos pesar inicialmente 50 mg de acetaminida e vamos pesar também aproximadamente 50 mg de ácido salicílico. E nós vamos fazer essas duas determinação dos pontos de fusão desses dois compostos de forma concomitante. Então, o equipamento que nós utilizamos, ele permite até 3 determinações simultâneas.
Então, nós vamos falar do ácido salicílico e da acetanilida, que são os dois compostos de referência para a construção do diagrama de fases, para a determinação do ponto de fusão. Então, é importante que antes de iniciar esse procedimento, seja feita então uma busca na temperatura e se conheça quais são os pontos de fusão da acetanilida e qual que é o ponto de fusão do ácido salicílico. Então, nós temos a seguir um vídeo que vai apresentar qual que é o procedimento que está relacionado com esse processo do preparo da... Olha que legal. Olha que legal, gente. Então, nós vamos pegar ali aproximadamente 50 mg da acetanilida e 50 mg do ácido salicílico. Nesse caso, eu vou fazer no vidro de relógio somente para ficar mais fácil a visualização. Mas ele vai ser feito num Becker ou num almofarias e pistilo. As quantidades elas serão pesadas previamente e vocês vão fazer então a trituração dos seus dois compostos. Então, com bastão de vidro, nós vamos triturar. Tá vendo? Tem que diminuir o tamanho do grão, porque senão não entra no capilar. Até que nós temos então um pó bem fino. Então, nós vamos fazer esse processo tanto para a acetanilida quanto para o ácido salicílico. Nós vamos triturar os dois compostos para então adicionar eles aos tubos capilares. Depois do sal ele estiver já triturado, o composto orgânico estiver triturado, nós vamos adicionar ele aos tubos capilares. Então agora nós estamos triturando o ácido salicílico. Tem que ter cuidado para não quebrar o vidro de relógio, né? Senão você vai quebrar. É bem de leve o bastão de vidro para moagem. Então nós vamos pegar o tubo capilar, nós temos duas extremidades, uma delas foi fechada, na extremidade aberta. Nós vamos raspando sobre esse composto, lentamente, pequenas quantidades, e vamos dando leves batidas sobre a bancada, para que esse sólido ele vai entrando dentro do tubo capilar. Tá vendo o tubo capilar, ó? O tubo capilar ele precisa ter aproximadamente 2 centímetros de sólido, para que a gente consiga verificar, então, o ponto de fusão no equipamento. Então, nós temos que adicionar esse composto orgânico até a gente obter ali aproximadamente 2 centímetros de sólido. Então, esse é um procedimento um pouco mais trabalhoso. Então, ele demora um pouco. Nós vamos adicionar até aproximadamente 2 centímetros desse sólido. Então, realizando esse procedimento, nós vamos realizar ele para a acetanilida e para o ácido salicílico inicialmente, os dois estando puros. Por quê? Nós vamos determinar então o ponto de fusão dos compostos quando eles estão em estado isolado. Então nós temos a acetanilida, nós vamos ter um ponto de fusão, e nós vamos fazer então esse mesmo ponto de determinação do ponto de fusão para o ácido salicílico. Fazendo essa parte do preparo dos capilares, nós vamos partir então para a determinação desses pontos de fusão. Então vamos conhecer quais são os próximos procedimentos. Presta atenção, Vamos ó. iniciar, então, o procedimento de determinação do ponto de fusão, observando as características do equipamento que está sendo utilizado. Outro ponto que nós precisamos observar, nós vamos deixar a temperatura subir relativamente rápida, de forma rápida, até cerca de 15 a 20 graus abaixo do ponto de fusão da moto. Para não perder Desse tempo. modo, nós precisamos saber o ponto de fusão dos dois compostos. A gente vai ter que procurar esses pontos de fusão na tabela, na literatura. Depois de conhecer
fusão desses dois compostos, nós vamos usar então essa escala. Nós vamos subir de forma rápida até uns 20 graus abaixo do ponto de fusão da amostra, e depois nós vamos diminuir a taxa de aquecimento do equipamento com uma taxa de 1 a 2 graus Celsius por minuto, para que a gente consiga então observar qual que é o intervalo de fusão observado para esse composto. Então nós temos aí que verificar quais são essas variações. Então nós vamos pegar esses compostos e vamos fazer essa determinação do ponto de fusão, inicialmente de forma rápida, e depois nós vamos diminuindo para que observe então essa faixa de determinação do ponto de fusão. E nós vamos registrar qual que é o intervalo de determinação da fusão desses compostos. Então, qual que é a temperatura que os compostos começam a entrar, começam a mudar de fase, e qual que é a temperatura que eles estão completamente na outra fase. Então, nós vamos registrar a temperatura de início de mudança e a temperatura final da mudança. Então, com isso, nós vamos ter uma faixa de fusão dos compostos. E essa faixa é que vai determinar, então, as características do composto que está sendo estudado. Então, a seguir, nós temos a demonstração da... Presta atenção, gente, olha só que interessante, ó. Olha o equipamento. Ali o suporte, nós vamos adicionar os capilares. Olha o capilar entrando. O primeiro capilar, Em contato com óleo. da acetanilida, e também a adição do ácido salicílico. É importante que a gente não faça trocas dos compostos quando adicionarem eles aos tubos capilares. E nós temos o termômetro que está sendo utilizado. No caso desse equipamento, ele trabalha com a elevação da temperatura através de um óleo. Então ele vai subir na temperatura através de um óleo. A temperatura inicial que ele está marcando está por volta de 29, 30 graus Celsius. Tá vendo? Então 29. nós vamos iniciar a elevação de temperatura do equipamento e vamos deixar então que ocorra a ebulição dos compostos. Então o equipamento ele apresenta uma lâmpada. Essa lâmpada, Ele falou ebulição, só que é fusão, tá, gente? Fusão. E nós vamos aumentando ali lentamente a temperatura dos compostos. Então nós inicialmente colocamos em 50 graus e vamos esperar que a temperatura estabilize. Então nós observamos ali que conforme a gente aumenta ali a temperatura, nós observamos que já começa então a aquecer a solução dentro ali aquele óleo dentro daquele suporte. Tem que prestar atenção no pozinho branco, ele começando a derreter, tá? Não no óleo, Então, no nesse ponto, a pozinho. gente vai estar elevando a temperatura, e além de estar elevando a temperatura, nós temos que tomar um outro cuidado. Nós temos que estar atentos ao termômetro para verificar, então, a temperatura correta, que começa a ocorrer, então, essa mudança de fase. Nós adicionamos primeiro 50 graus, depois nós adicionamos mais 50 graus. E por já conhecer então a temperatura de ebulição da acetanilida e também do ácido salicílico, nós vamos Fusão, então, tá? Não é ebulição. Fusão. essa temperatura para verificar então qual que é a faixa de fusão dos dois compostos. Por enquanto, não fundiu nada, tá vendo? Pozinho ó, tá vendo? Da direita, começando. Então já começou a entrar em fusão. Então Ó, ela já está mudando de fase. tá vendo? Então, Virou líquido. Qual que é a temperatura de fusão do composto. Então nós observamos ali que ela está em torno de 115 graus Celsius. 115, ó. Então, 115 graus Celsius, ela já está. Já ocorreu a mudança de fase para o composto acetanilida. Agora olha o outro. Então, nós damos sequência, aumentando a temperatura e observando, então, a mudança do ácido salicílico.
O ponto de fusão do ácido salicílico é maior, é 158. E o da acetanilida é 115. Se a gente tivesse óleo ali, se a gente tivesse água, a gente não conseguiria ver os dois sólidos fundindo, porque a água só chega a 100 graus. Por isso tem que ser o óleo, que chega até 300, tá? Então, começar a observar que o ácido salicílico está entrando está passando de fase para o estado líquido, nós começamos então a notar a temperatura que ocorre essa mudança. Por enquanto nada, não estou vendo nada derretendo. Nada está fundindo ainda, vai começar agora. Já começa a observar que o ácido salicílico começa então Começou um pouquinho, a ó. entrar em estado líquido, começa a ter a mudança de Tá vendo fase. que ele tá ficando menor? Então, nós anotamos a temperatura Ele que tá começando a começa deformar, ó. essa mudança de fase. Começou. Nós vamos aquecendo o sistema até que todo o ácido salicílico esteja em estado líquido. Depois que todo o composto químico estiver em estado líquido, nós vamos fazer então anotar a temperatura. Olha só. A temperatura que ocorreu a mudança de fase está ali próxima a 160 graus. Vocês conseguiram ver aí? Entre 150 e 160 graus. Então nós temos aí 159 mais ou menos. Então essas temperaturas correspondem à fusão e ebulição dos dois compostos puros. Depois nós vamos fazer uma mistura. Deixa eu só pausar aqui. Ver se eu consigo, né? Como que acontece a fusão dos dois compostos. Quando acontece então a agora, o que ele vai fazer? Então nós não estamos pesando, ele vai fazer agora um novo experimento misturando os dois. Utilizando então almofarias e listil. Deixa eu ver se eu consigo pausar. Esses dois compostos, deixando que esse pó fique bem fino para facilitar então a inserção dele dentro dos tubos capilares. Então, depois de fazer essa etapa, nós vamos, com o tubo capilar, preencher ele com sal, até ter aproximadamente 2 centímetros de composto dentro do tubo capilar. Então, tendo 2 centímetros, então nós partimos para a determinação do ponto de fusão. Antes de iniciar, nós temos que verificar se a temperatura do equipamento já abaixou, está numa temperatura adequada para a realização do experimento. Se a temperatura está adequada, então nós vamos colocar o suporte dentro do suporte para determinação do equipamento e vamos elevando a temperatura e verificar a mudança de fase do composto. Então, nesse caso, agora nós temos uma mistura. Então, já está entrando em... Ó, já entrou. Já está ocorrendo a mudança de fase, então nós anotamos a temperatura quando inicia até a temperatura final dessa mudança. Rapidinho isso aí já fundiu, ó. Após entrar todo o composto estiver já passado de fase, nós então marcamos a temperatura final que ocorreu essa mudança.
ali a temperatura final que ocorreu a mudança de fase dessa mistura. É importante Você viu que está em 120, 127? Ocorreu a mudança de fase desses compostos. Então, alguns cuidados que nós temos que ter ao final dessa prática. Então, nós temos que os tubos capilares, eles são tubos de vidro, e para serem descartados de forma correta, eles devem ser descartados junto com os materiais perfuro-cortantes. Então, nós não podemos descartar ele no lixo comum, porque ele pode ter risco de causar ferimentos. Então, ele é descartado junto com o material perfuro-cortante. Outro detalhe, esses tubos capilares, eles estão com compostos químicos em seus interiores. Então, eles são compostos, são vidrarias, mas elas são vidrarias que estão contaminadas. Então, nós temos que fazer esse descarte com material perfuro-cortante e é um material que é contaminado. Então, nós temos que fazer o descarte correto para evitar que quem esteja fazendo, então, a coleta desses materiais para o descarte final deles não sofra nenhum tipo de ferimento. Opa! Agora que pausou. Deixa eu acabar o vídeo. Espera um pouquinho. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. A gente fez o ponto de fusão com acetanilida pura, ácido salicílico puro e a mistura dos dois. Tá? Daqui a pouco a gente discute os resultados. Deixa só ele terminar aqui o vídeo. Deixa eu voltar aqui. Espera um pouquinho que vai. Tá demorando para isso aqui. Espera que vai. Vamos, videozinho. Deixa eu voltar aqui, eu descompartilhei. Deixa eu só compartilhar de novo. Só para a gente ver o finalzinho. Por que eu fui pausar, viu? Oh, meu Deus. Espera um pouquinho que ele vai. Tá muito pesado o vídeo. Espera aí, eu vou voltar. Só um minutinho que eu tô voltando, tá? Lá no vídeo. Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira Eu não aula consigo prática adiantar de ele. Química Geral. Eu sou o professor Carlos e vou estar acompanhando vocês nessa nosso terceiro encontro. Eu vou tirar aqui, que praticamente já acabou a prática. Deixa eu explicar o que aconteceu lá. Você viu, ele colocou dentro daquele aparelhinho lá
Dois compostos, né? E os dois compostos puros. Puros, puros, puros. Você viu que ele começou a derreter, ele já foi lá no termômetro e já viu essa temperatura. Eu não sei se você lembra, mas a acetanilida, o ponto de fusão dela é 115 aproximadamente. Lá no termômetro você viu esse número. Do ácido salicílico é em torno de 159 graus Celsius. E você viu lá. Quando você colocou a mistura, você viu que a temperatura de fusão foi 125? Vocês chegaram a reparar isso, gente? Chegaram? Sim, eu Lembram? vi. Oi, professor. Lembram? Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Naquela primeira análise, ele verificou o ponto de fusão da acetanilida pura e do ácido puro, não foi? Vocês lembram, não lembram? Vocês estão me escutando, gente? Sim, professor. Estão me escutando? Sim. Então, vocês lembram dos valores, né? Se você procurar na literatura, o ponto de fusão da acetanilida é por volta de 115 graus Celsius. E você viu no experimento que o ponto de fusão dela também girou em torno de 115 graus Celsius. Quer dizer o quê? Que a acetanilida é um composto puro naquele experimento, porque o resultado que você obteve lá é o mesmo resultado da literatura. Quando você pegou o ácido salicílico, na literatura, o ponto de fusão dele é por volta de 159 graus Celsius. E lá no experimento, a temperatura de fusão também girou em torno de 159 graus Celsius. Ou seja, o ácido salicílico também está puro, porque o resultado que você obteve lá no seu experimento foi o mesmo da literatura. Aí depois ele fez o terceiro experimento. Ele misturou os dois. E quando ele misturou os dois, o que aconteceu? O ponto de fusão não foi 115 e não foi 159, foi 125. Ou seja, o ponto de fusão 125 é um ponto de fusão que está entre a acetanilida e o ácido salicílico. Então, esse valor te fala que ali não tem o composto puro. Ali é uma mistura. Porque o ponto de fusão da acetanilida pura é 115. Do ácido puro é 159. E o valor está entre. O valor encontrado foi 125. Ou seja, quer dizer que aquilo ali é uma mistura. O ponto de fusão vai estar entre 115 e 159. Para que serve o ponto de fusão? O ponto de fusão te serve só para uma coisa: para te falar se o composto está puro ou não. Se o composto estiver puro, é só você comparar o seu resultado do laboratório com o da literatura. Se os resultados forem iguais, é porque o composto está puro. Se os resultados forem diferentes, o seu composto está impuro. Aí você vai ter que purificar o composto e fazer um novo experimento de ponto de fusão para saber se o ponto de fusão que você está fazendo é o mesmo ponto de fusão da literatura. Então isso é muito importante em indústria. O cara que fabrica o medicamento, o fármaco, ele precisa saber se o fármaco realmente só tem ele. E o ponto de fusão é um experimento barato, muito barato. Se ele pegar uma amostra, colocar no equipamento e ele verificar que o ponto de fusão que ele obteve lá no experimento
é igual ao da literatura, quer dizer que o seu composto está puro. Se for diferente, é porque ela não tem só dipirona, tem outra coisa, por exemplo. Ela não tem só paracetamol, tem uma outra coisa. Porque se tivesse puro, o ponto de fusão do experimento seria o mesmo ponto de fusão da literatura. Então, o ponto de fusão é extremamente importante em indústria, porque ele te dá uma ideia da pureza do seu fármaco. Da pureza. É importante. Quando você compra um fármaco da Índia, da China, por exemplo, dipirona, a primeira coisa que você faz em laboratório é testar a qualidade do produto. E uma das possibilidades para testar se o que você comprou da Índia é dipirona, faz um teste de ponto de fusão. Se o ponto de fusão que você obteve aí é o mesmo da literatura, opa, ali só tem dipirona. Agora, se o ponto de fusão for diferente, você pega esse lote que você comprou e devolve, porque está totalmente impuro. É um teste rápido e eficaz. Então, ponto de fusão é muito utilizado em indústria. Vocês entenderam o experimento? Vocês entenderam, gente? Deu para ter uma ideia, professor. Deu para ter uma ideia? Deu. Não mexe. Ó, o importante. Você viu que ele pegou o capilar e teve que fechar? Por que ele fechou o capilar? Aí, obrigada. Seus filhinhos, né? Foi a minha filha, eu nem tinha visto, professor, desculpa. Não, o que é isso? Manda um abraço aí para sua filha. Ela também está estudando. Então, olha só. O importante é quando você pega um... Hã? A menina da Jaqueline está estudando e começando pela matéria mais difícil. Pois é, ué. Oh, meu Deus. Vai ter uma farmacêutica também. Então, olha só. O capilar é como se fosse uma haste de cotonete aberta nas duas pontas. Eu tenho que fechar uma das pontas para quando começar a derreter, você visualizar isso. Para quando começar a fundir, você visualizar. Aí depois é só você notar a temperatura. O equipamento, você coloca o capilar no suporte. Quando começar a fundir, você vai ver lá no termômetro a temperatura. E aquela temperatura é a temperatura de fusão. De novo, ponto de fusão é um experimento extremamente importante no controle de qualidade do seu medicamento. Quando você compra um medicamento de qualquer lugar do mundo, você confia que aquilo ali esteja puro. Só que ninguém vai pegar aquele medicamento ali e vai colocar em um equipamento caríssimo para falar isso aqui está puro, isso aqui está impuro. Porque senão a indústria perde dinheiro. Então o que se faz normalmente? O aparelho para ponto de fusão é barato, é um teste rápido, você não gasta nada, só gasta um capilar. Sabe quanto custa um capilar daquele ali, gente? É centavos, 10 centavos, 5 centavos, e olhe lá. É um teste barato. Você colocou lá, e você viu que o ponto de fusão que você obteve é o mesmo da literatura, confia. Aquela substância ali é pura. Agora, se for diferente, volta lá para a China, para a Índia e pede um outro lote. Então, isso aqui é um teste preliminar para te falar se o seu fármaco, se o seu ativo está puro ou não. Esse é o foco do ponto de fusão. Tá? Vocês têm alguma dúvida, gente, para perguntar alguma coisa? Eu acho que deu para ter uma ideia, né? Deu sim. Deu. Professor, uma pergunta. Quarta-feira vai ter aula? Ou... Quarta-feira? Não. Quarta-feira eu vou ficar 15 minutinhos com vocês, de 8h20 às 8h35, para tirar alguma dúvida, tá?
Da prova? Porque a gente vai ficar 15 minutos. Então, a prova de vocês começa às 8 horas da manhã. Uhum. Aí termina na quinta-feira, 8 horas da manhã. Eu vou estar na quarta-feira, de 8h20 às 8h35, para tirar alguma dúvida da prova, tá? Tá bom. Entendeu? Uhum. Obrigado. De nada. E aí, gente? Fale mais alguma coisa. Vocês entenderam, gente, o experimento? Deu para ter uma ideia. Depois vou ver Não. a aula de novo aqui para ter mais uma fixada. Ó, o objetivo dela é o seguinte: pegou o capilar, colocou a amostra dentro do capilar e vê a temperatura em que o sólido começa a fundir. Aquela temperatura ali é a temperatura de fusão. Então, se você, eu acho que deu para ter uma noção muito boa de como é que você faz isso. Vocês têm mais alguma pergunta, gente, para fazer? Fiquem à vontade. Professor, Oi, Matheus. seria como um controle de qualidade, né? Ver se a comprovação do ativo está puro ou não, né? Sim. E você vai pegar o ativo, vamos supor uma valsartana, exemplo, tem um ponto de fusão dela, não tem? Tem. Então seria esse teste para comprovar se o ativo está puro ou não. Seria fazer esse teste, então. Isso aqui é uma das alternativas preliminares. Ah, Então, sim. se eu pegar a valsartana, colocar dentro de um capilar e verificar que o ponto de fusão dela é totalmente diferente do ponto de fusão da literatura, quer dizer que a sua valsartana não está pura. Que esse composto não está puro, então. Exatamente. O ponto de fusão é extremamente importante para isso. Extremamente importante. Não é só ponto de fusão, né? Ponto de fusão é uma das técnicas. Depois você vai pegar essa valsartana, colocar, por exemplo, em um HPLC, um outro exemplo. Mas o primeiro teste que eu faço é o ponto de fusão. Porque o ponto de fusão te dá uma ideia. Quer ver? Imagina uma situação. Olha só que legal. A valsartana, por exemplo, eu não sei o ponto de fusão dela. Estou chutando, tá? Vamos supor que o ponto de fusão dela seja 150 graus Celsius. Aí você vai na indústria e você verificou que o ponto de fusão dela foi 120. Nossa senhora, ela está muito impura. Está muito distante do que é preconizado pela literatura. Muito, muito impura. Então, quanto mais distante do ponto de fusão, mais impuro está o ativo. Aí, nesse caso, isso seria a reprovação do ativo, então. Na farmacopeia, eu não sei o que ele te fala em relação à valsartana. Mas, por exemplo, se eu verificar um ponto de fusão diferente, eu já reprovo. Mas a indústria não faz só isso, né? É um dos testes. Mas reprova. O lote está errado. Ele já faz de HPLC, Raman. Isso. Só que o HPLC e o Raman são técnicas muito mais caras, entendeu? É bastante caro. Agora, o ponto de fusão você não gasta nada. Só que a indústria não vai É baratinho, né, esse teste de fusão. É baratinho. Então, se o cara faz lá um teste de ponto de fusão e vê que o ponto de fusão está totalmente diferente da literatura, eu não preciso nem fazer um teste de HPLC ou Raman. Para que eu vou gastar dinheiro se eu posso fazer um ponto de fusão? Que o ponto de fusão já dá para descobrir já, né? Já. O ponto de fusão,
é uma técnica física muito importante, extremamente importante, tá? Aham. Entendeu? Entendi sim. Então tá. Já que entendeu? Sim, professor. Então tá. Na quarta-feira, então, eu vou entrar de 8h20 às 8h35 para tirar alguma dúvida da prova, tá? A prova eu vou postar lá no AVA na última unidade, na última sessão. Só que além de postar no AVA, eu posto lá no grupo, tá? Eu vou postar tanto no AVA quanto no nosso grupo, tá bom? Tá bom. Então, beleza. Galera, obrigado. Ó, vocês três aqui, vocês estão de parabéns. Vocês salvaram a minha manhã.